aí, uma excelente manhã, uma excelente tarde, uma excelente noite para você, concurseiro, concurseira, vestibulando, vestibulanda, para você que está se preparando para a sua próxima prova de português. Professor Caco Pena, novamente aqui com você, falando mais um pouco sobre CESP, mais um pouco sobre a última prova do Rio Branco e principalmente mais um pouco sobre conjunções, principalmente dessa conjunção específica, dessa locução conjuntiva específica, que é o não obstante. Por que específica? Porque essa conjunção, ela tem alguns detalhes que a gente tem de se preocupar, principalmente, claro, quando aparece para mim uma questão em que essa conjunção esteja envolvida. Vamos dar uma olhada na questão de hoje, então. Vamos ver a questão do CESP, como eu te falei, do último Rio Branco. E o texto dessa questão está em cima, que diz assim: atente-se, a classe lucrativa tem conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente. Não obstante, a explore e viva em grande parte de seus favores numa espécie de capitalismo político, dependente e subordinado ao Estado. Esse foi um trecho do texto, ele tirou de um texto e ele me perguntou se essa conjunção não obstante poderia ser substituída por contudo. Talvez você queira dar uma pausinha no vídeo para responder, pensar um pouquinho mais, talvez você já queira continuar aqui comigo. Se quiser dar uma pausinha no vídeo, ok? Tranquilo? Cara, vamos falar sobre a não obstante. Na semana passada, na aula passada, né, pode ser que você tenha visto agora, a gente falou bastante da diferença da adversativa para concessiva, focando na concessiva. E vimos a questão mesmo de diferença. Você lembra, né? Você merece aumento, mas a empresa está em crise, foco na crise. Você merece aumento, mesmo que a empresa esteja em crise, foco no aumento. Então, a adversativa me dá uma oposição, que é um argumento mais forte. Eu tenho uma quebra de expectativa. Na concessiva, eu tenho aquela oposição, que é o argumento mais fraco. Não tem a quebra da expectativa. Até aqui tudo bem. O que acontece com essa não obstante? Acontece que, embora um mas e um embora, um apesar de, sejam completamente diferentes e mudem completamente o sentido da minha sentença ao usar uma ou outra, a locução não obstante pode tanto ser concessiva quanto ser adversativa. Essa locução pode funcionar dos dois jeitos, ok? Vamos pegar um exemplo do Brás Cubas? Vamos lá. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora fossem desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Esse é o texto original, certo? No Brás Cubas lá, ele usa o embora. O Quincas Borba está explicando para ele que as epidemias são úteis. Ok, são desastrosas para uma galera? Tudo bem, mas são úteis, foco no úteis. O que aconteceria se eu transformasse esse texto com uma adversativa, usando uma conjunção adversativa? Teria esse exemplo aqui de baixo, que está aqui do meu lado agora. Está aqui desse lado, está aqui do meu lado agora. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, mas eram desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Percebe a diferença? Quando ele fala são úteis à espécie, mesmo que sejam desastrosas, embora sejam desastrosas, são úteis. Vou desenvolver o meu argumento pensando que elas são úteis. Quando eu falo que elas são úteis, mas são úteis para a maioria, mas são desastrosas para alguns, foco no fato de elas serem desastrosas para alguns. Então não posso atender a maioria, sendo que alguns vão ser prejudicados. Cara, eu tenho desenvolvimentos argumentativos completamente diferentes em uma concessiva e uma adversativa, porque a importância da argumentação vai por um caminho ou por outro. Isso é fundamental. Agora, como eu te falei, são diferentes? São, mas o não obstante é uma conjunção, aliás, a única locução conjuntiva que vai poder trabalhar dos dois jeitos. Olha só, Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, não obstante fossem desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Aí estou trabalhando com embora, né? Então, as epidemias são úteis, não obstante fossem desastrosas, embora fossem desastrosas. Agora, eu posso pegar o exemplo daqui de baixo
e também, aqui de baixo não, no caso, aqui do lado, né? E colocar um não obstante também. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie. Não obstante, eram desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Eram úteis à espécie, não obstante, eram desastrosas para certa porção de indivíduos. Mas eram desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Então, no exemplo de cima, eram úteis, embora fossem desastrosas, foco no úteis. No exemplo de baixo, eram úteis, mas eram desastrosas para alguns. Foco no desastrosas. Caco, mas o sentido de uma e da outra é diferente. Como que eu vou diferenciar então se é a mesma conjunção? Contexto. Contexto. Esse é o nosso vídeo de número 29 e nos 29 vídeos eu já falei para você da importância de ler. Você nunca vai olhar para uma conjunção e ir para a resposta. Nunca você vai fazer isso. Aliás, você nunca vai olhar para nada e já ir para a resposta. Você sempre vai voltar no texto, considerar contexto. Quantas conjunções não podem ter sentidos diferentes? Acontece que a não obstante pode tanto ser adversativa quanto concessiva, uma diferença bem substancial. Quer ver uma questão da GV, em que ele trabalhou com a não obstante como adversativa? Quer ver? Vamos comparar aqui, ó. Olha só. O ensino técnico profissionalizante, de fato, precisa correr contra o relógio, pois se persistir a falta de pessoal qualificado, as oportunidades acabam definitivamente perdidas pela desistência dos potenciais empregadores. Mas, simultaneamente a essa premência de curto prazo, espera-se que a cadeia de ensino no país, da pré-escola à universidade, acelere ou implante programas que possibilitem um substancial salto de qualidade. Beleza, então tem uma adversativa forte aí, né? Ele falou, cara, a tendência é abaixar a qualidade e os empregadores não se interessarem mais por isso. Mas temos a esperança de que isso se resolva, né? De que haja programas que possibilitem esse salto de qualidade. Beleza, eu tenho uma adversativa. Show. E ele me pergunta, assinale a alternativa que não pode substituir o termo grifado no período acima sob pena de alteração de sentido. Ele quer aquela que não pode substituir. Então eu tenho uma adversativa. Qual é a única aqui do lado que não pode ser adversativa? Aí o cara começa com não obstante. Estou eu aqui fazendo a prova e vejo esse não obstante. Vou marcar que não, porque eu lembro de um exemplo que o não obstante é concessivo. Vou marcar que não? Claro que não. Porque o não obstante também pode ser adversativo. Se as outras todas forem adversativas, puxa, acho que ele está considerando o não obstante concessivo. Mas não obstante pode ser adversativo. Ih, caramba, não vou fazer nada. Vou olhar para as outras. Tem um entretanto aqui. Entretanto. Bom, entretanto é adversativa. Contudo, adversativa, no entanto, adversativa. Me resta o porquanto. Porquanto, lembra do porquanto? Porquanto é a mesma coisa que porquê. Mesma coisa que porquê. Então, eu tenho de ir embora porque eu estou atrasado. Eu tenho de ir embora por quanto eu estou atrasado. Ok? É um porquê mais chique, vamos dizer assim. Com certeza, um porquê, um porquanto, não é adversativo. Então eu posso sim considerar o não obstante como adversativo. E a GV me provou isso, a GV já cobrou isso. E outros cobraram também. Estou usando uma da GV como exemplo, certo? Não pode substituir. Qual não pode? O porquanto. Logo, não obstante, substituiria o mas tranquilamente. Fechou? Então, não obstante, pode ser adversativo? Pode. Mas ele pode também ser concessivo. Ok? Embora... Tá. Tudo bem, Caco. Vamos voltar para a questão do CESP? Vamos. Você percebeu que aqui na questão do CESP, ele pediu para substituir o não obstante por um contudo. Ou seja, ele pediu para substituir o não obstante por uma conjunção adversativa. Pela teoria, é possível substituir o não obstante por uma conjunção adversativa em determinada situação?
Sim, acabei de mostrar para você uma questão em que o mas poderia ser substituído por um contudo ou por um não obstante, certo? Agora, um ponto bem importante então, contexto e o tempo verbal vai me ajudar, certo? O tempo verbal vai me ajudar. Vamos voltar rapidinho naquele exemplo do Quincas Borba, só para você ver. Vamos voltar ali, ó. Olha lá. Quincas Borba explicou-me que epidemias eram outras espécies, não obstante fossem desastrosas. O embora vai trabalhar com o verbo normalmente no subjuntivo, embora fossem desastrosas. Uma adversativa, um mas, um contudo, vão trabalhar com verbos normalmente no indicativo. Não obstante, eram desastrosas. Pretérito imperfeito do indicativo. Certo? Então, o tempo verbal já me ajuda. É binário isso? Não tanto, porque eu posso usar uma embreagem de tempo verbal. Tá? Então, não vou fazer uma tabelinha para você. Se tiver em tal tempo verbal é isso, se tiver tal tempo verbal é isso, não, porque a gente pode brincar com tempos verbais, ok? Não é binário, é um indício, é uma pista. Tudo bem? Tá claro isso? O que é que vai resolver a questão? Contexto. Contexto, leitura atenta e entendimento de sentido, ok? No texto do CESP, a gente tem a classe lucrativa tem conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente, embora a explore e viva em grande parte de seus favores numa espécie de capitalismo político. Aí eu tenho esse indício do subjuntivo e vejo que é um texto denotativo. Então não estou trabalhando com embreagem, não estou trabalhando com outras significações, estou ali, no estrito. Então me fica claro, e pelo resto do texto também, que eu estou em uma concessiva, já ia falar adversativa, estou em uma concessiva aqui. Né? Ela tem uma conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente, mesmo que explore e viva dos seus favores. É diferente de ela tem uma conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente, mas explora e vive dos seus favores. Foco, ela explora e vive dos seus favores. Ela tem uma camada, um estilo de vida diferente. Mesmo que use os seus favores, ela tem uma camada de vida diferente. Então, foco no estilo de vida. Foco no estilo de vida diferente. Beleza? Agora, claro que um contudo, num texto como esse denotativo, vai ter o verbo no indicativo. Se eu colocasse um mas, como eu fiz agora para você, ela tem uma conduta adversa ao estilo de vida da camada dirigente, mas a explora e vive em grande parte de seus favores. Porque esse é o meu foco, essa é a principal, seria a ideia principal. Ele explora e vive. Então não caberia eu dizer, contudo, a explore e viva. O verbo no subjuntivo já me dá um forte indício de que eu tenho uma concessiva. Vou sempre ler o resto e ver no contexto se isso é realmente pertinente, sempre vou fazer isso, mas de fato o subjuntivo me dá essa indicação de que estamos, no caso do não obstante, em uma concessiva, não podendo, portanto, ser substituída por um contudo que é adversativa. Beleza? Caco, mas na tabela, aí que vem, né? Mas na tabela, não obstante, pode também ser adversativa, então não pode fazer uma questão dessa? Pode, porque ele me deu um texto, beleza? E os concursos vão dar textos para você e sempre considere, principalmente o texto. Lembra sempre disso, cara, a resposta nunca está em mim, nunca está na minha mente, no outro exemplo, na tabela. A resposta está sempre no texto. É lá que eu começo e termino a minha questão. Beleza? Então é isso aí, mais uma questão resolvida, meus contatos sempre à disposição para você. Você continua me acompanhando aqui pelo YouTube, aqui no nosso Prova de Português. Pelo Facebook, você também pode colocar lá @prova de português e curtir a fanpage, sempre tem dicas lá para você. Ou pelo Instagram, só me procurar Caco Pena, vai ser um prazer ter você comigo nos vídeos que eu vou postando constantemente. Ou então você pode mandar também a sua questão, a sua dúvida, de repente a sua questão pode estar aqui, ou mesmo um acompanhamento particular. Fazemos acompanhamento particular
por Skype para todo o Brasil. Fique à vontade para entrar em contato em profficacopena@gmail.com. E foi sempre um prazer estar com você. Espero você aqui também no próximo vídeo. Não esquece de dar o curtir aqui, tá? Aprendeu alguma coisa hoje? Saiu diferente do vídeo? Usou? Teve mais informações? Teve mais recursos para sua próxima prova? Então dá o curtir aqui, se inscreve no canal, me ajude a te ajudar, beleza? Então é isso aí, um prazerzaço e até a próxima.